Eu estava aqui estudando porque hoje eu tenho 1 hora de intervalo. Despenteada, bastante frio, toda acolchoadinha aqui, né? Porque carioca não sabe sentir frio, imagina que amanhã a previsão é para 12 graus. Aí realmente complica, né? Eu estava lendo e fazendo umas relações com as coisas que eu tenho estudado, relendo aqui alguns trechos de livros que eu gosto de reler, né? Porque contaram alguma coisa sobre a minha história, mexeram em algum ponto da minha vida. E eu acho que todos nós temos, inclusive, uma história dessa para contar. Seja porque leu no livro, seja porque assistiu a um filme, seja porque ouviu a história de alguém, seja porque viveu mesmo algo muito importante e que ficou marcado para sempre. Hoje lá no vídeo eu falei sobre propósito, né? Essa dificuldade de você lidar, às vezes, com a desmotivação, mas se você tem esse propósito claro dentro de você, você retorna. Não é o cansaço, não é alguma dor, não é uma tristeza que, de repente, mexeu com você naquele dia, que vai fazer você se afastar do seu propósito. Entenderam? Senão, não é propósito. Senão, não está claro para você. Senão, não é realmente desejo. Foi apenas uma imaginação e uma ideia, sim, despretensiosa. Então, a primeira coisa é que isso que você escolheu para fazer tem que estar muito claro. Tem que vir como realmente um processo estudado, analisado e planejado para você. Então, vamos lá. Eu estava lendo aqui um pedacinho assim. Não é necessário que um trabalho seja grandioso para que tenha propósito. Algumas pessoas são capazes de ajudar milhares de outras pessoas com pequenas coisas. Não precisa ser uma coisa enorme, um pequeno ato, uma pequena atitude, inclusive com você. Uma atitude, uma mudança de crença, uma mudança de pensamento. Isso faz com que ajude a você, tá? Algumas podem ajudar apenas umas ou duas, mas duas pessoas. Mas todos nós temos um propósito. Peraí que vai cortar. Então, retomando, porque cortou e eu me esqueço que estou aqui, né? Então, todos nós temos um propósito. E trabalhar rumo a esse propósito contribui para o bem de todos. Claro, se você muda, né, uma atitude, se você muda um preconceito, se você esclarece para você por que você age assim ou assado, porque você tem um vício, tudo melhora. Tudo melhora. A sua realidade, ela fica co-criada de uma outra forma, né? Co-criada já é fazer de outra maneira, mas só para enfatizar. Aí eu anotei aqui que pensar por conta própria requer reconhecer as suas limitações. Então, antes de tudo, você, quando pensar por conta própria, tenha humildade. E essa humildade, ela vem no sentido direto, de reconhecer as suas limitações. É muito importante que você reconheça as suas limitações, porque senão você é soberbo. Você sempre está ok, sempre está acima do bem e do mal. Nunca você tem erros e você tem aquela quantidade de coisas que vão de artigos, seja lá do que vão baixando, para você dizer para o outro que você tem razão. Isso é vício. Isso não faz você ser melhor. Isso não abre a realidade de uma forma bacana, muito pelo contrário. Sempre estará contaminada com as suas crenças, as coisas que só você realmente acredita e aposta. E o outro, que se dane, né? Eu fico muito impressionada ouvindo como as pessoas, relatos, né? Conhecidos ou não, de pessoas que têm muito dinheiro e que se acham assim
a maravilha do mundo. Nada vai acontecer a eles, porque eles podem comprar tudo. Mas não podem comprar paz. Não podem comprar uma nova história pessoal. Essa história pessoal, ela tem que ser reescrita por você. E não há dinheiro que faça você ter um novo livro sobre os capítulos das coisas que você viveu. Isso tudo te pertence. Isso tudo você terá que confeccionar. Com o quê? Com hábitos de repetição. Não são hábitozinhos pequenininhos que você faz, vou ali, escovo o dente e sei lá, o que você faz de manhã rapidinho, não. São hábitos de repetição, coisas de... Cortou também. Coisas de caminhada. São, aqui como eu coloquei, ações conscientes, pequenas, mas conscientes de que realmente eu estou mudando os meus vícios, essa maneira de agir com os outros, essa mania de estar sempre apontando o erro do outro e nunca reconhecendo em mim as minhas limitações. Será que só o outro te impede de se relacionar com ele? Ou você tem alguma crença, alguma impossibilidade muito pessoal, muito lá conflitante dentro de você e que afasta as pessoas, principalmente de certas características, e você acusa o seu comportamento, as suas manias, mas nunca olha as próprias. Então eu vou deixar para você, tá? Anote aí. Pensar por conta própria, falar de novo. Pensar por conta própria exige esforço. E não atalhos intelectuais. Porque, cara, eu vejo aquilo ali, vou estudar um mantra, vou repetir, mas lá dentro de mim eu tô sentindo aquilo. Aquilo ali não fecha dentro de mim. Aquilo ali não está batendo comigo. Sabe por quê? Porque você terá que ter um esforço grandioso para rever as suas atitudes. E essas atitudes são sempre limitações ou potenciais, não sei, que você traz desde lá de pequenininho. Então eu gostaria que você, quarta-feira amanhã, né? Trabalhinho para amanhã para você, não é para me mostrar. Se quiser mostrar, tudo bem, né? Anote seus pensamentos, seus sinais e sintomas. Nossa, eu tô com uma raiva daquilo. Ai, meu Deus, isso me tirou o sono. Caramba, os meus pensamentos estão mega acelerados e não me sai da cabeça aquela situação. Gente, o que é que você deve fazer para sair dessas situações? Existe fórmula intelectual? Não. Existe hábito. Hábito concreto, consciente e que você terá que fazer todos os dias. Como você faz na sua academia para ficar com o muquezinho, corpinho maneiro? Pois é. É assim que você também tem que trabalhar com a sua mente. Agora, se você tem preguiça de crescer, não tô eu mais aqui para falar coisa alguma contigo. Desliga aí, passa adiante, porque essa mulher fala demais e até confunde a minha cabeça. Eu não quero sair daquilo que eu tenho propriedade, que é o meu lugar de escassez. Então, eu tenho tempo para falar sobre mim? Olha o que eu botei. Uma pessoa que fica presa a um ciclo é uma pessoa de escassez. O que é uma escassez? É algo que me enfraquece. Então, eu não quero mudar. Então, eu nem vou falar mais nada, depois eu volto essa semana, mas eu gostaria que você escrevesse quais são os seus itens de escassez. O que você faz para ficar com esse vazio aqui dentro? E para fechar, você tem que dar limite a essa escassez. Quantos itens de escassez você vai colocar aí? 30, 20, 10, 5 já? Olha, já tá terrível. Então, olha aqui, ó. A falta de limites
não faz de você uma pessoa boa. Não. Dê limite a essa maneira de pensar. A falta de limites acaba fazendo de você uma pessoa fraca. E uma pessoa fraca não sabe lutar, não aprende a lutar. Não aprende a lutar. Não aprende. Ela aprende a embromar. Ela embroma um dia, outro, uma dificuldade e por ali vai. E ela simplesmente continua naquele buraquinho ali bem profundo e não vê, não enxerga nenhum raio de luz. Claro que não. Então eu vou deixar para você, tá? Anote aí. Pensar por conta própria, falar de novo. Pensar por conta própria exige esforço. E não atalhos intelectuais. Porque, cara, eu vejo aquilo ali, vou estudar um mantra, vou repetir, mas lá dentro de mim eu tô sentindo aquilo. Aquilo ali não fecha dentro de mim. Aquilo ali não está batendo comigo. Sabe por quê? Porque você terá que ter um esforço grandioso para rever as suas atitudes. E essas atitudes são sempre limitações ou potenciais, não sei, que você traz desde lá de pequenininho.